Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Mais um vídeo da série Relembrando aqui pra vocês. E hoje estarei trazendo nesse vídeo aquele que é sem dúvida nenhuma o loop mais brutal do arco 6. O nível de gore que rolou nessa situação foi absurdo, mas o que foi mais absurdo do que isso foram as pessoas envolvidas nesse loop e o que aconteceu com elas. Essas pessoas estavam super de boa alguns segundos antes de tudo acontecer, e tudo só começou a desandar absurdamente. O desconforto que essa cena passa é digna de filme de terror. E o terror só vai escalonando a cada morte que acontece num curto período de tempo. Mas antes de eu começar esse vídeo, que vai ser maluquice, dá o like aí, também se inscreve no canal. E para quem quiser me apoiar financeiramente, o link do LivePix vai estar aí na descrição. E para quem quiser comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel de ReZero, eu vou estar deixando um link para a Amazon aí na descrição também. Eu vou botar o link pro volume onde isso tudo acontece. Agora vamos pro vídeo. Esse loop acontece no volume 21, depois de passar pelo deserto. O Subaru, a Han, a Anastácia e a Patrasche acabam parando no subsolo do deserto. Era um lugar abafado e bem escuro. Não era possível enxergar sem o uso de uma lanterna, que era algo que eles tinham com eles. Depois de muito andar, o grupo acaba se deparando com uma bifurcação. Eles têm uma pequena discussão sobre o que fazer, e então o grupo decide ir pelo caminho da direita. Tava tudo indo relativamente bem para a situação deles, até que eles dão de cara com uma coisa que estava no caminho. O Subaru percebeu que tinha algo ali, porque a Patrasche tinha alertado eles. Quando o Subaru se vira para frente e aponta a lanterna para aquela direção, ele diz: "Uma porta?" Era uma grande parede feita de metal que estava impedindo a passagem, cobrindo o caminho do chão até o teto, de um lado para o outro. O Subaru se pergunta se dá para atravessar para o outro lado, e a Anastácia diz que talvez não, já que essa parede parece ser muito espessa. E junto dessa resposta, a Anastácia faz um questionamento direcionado ao Subaru. Ela pergunta para o Subaru o porquê dele achar que aquilo era uma porta. Aos olhos da Anastácia, aquilo parecia só uma parede de ferro. Nada naquela coisa indicava que aquilo era uma porta. Absolutamente nada. Até a Han estranha essa conclusão do Subaru. Ela diz que aquilo é só um monte de sucata que tá no caminho. E mesmo com os olhos ruins do Subaru, não dá pra achar que aquilo era uma porta. Quer dizer, eu também não consigo explicar direito. Só parece uma porta pra mim, eu acho. O Subaru não conseguia dar outra explicação do porquê aquilo seria uma porta. Ele só naturalmente achou que aquilo era uma. Quando o Subaru tocou naquela coisa, aquela parede, ou porta de ferro, brilhou ligeiramente e logo depois sumiu. Nem mesmo um rastro dela sobrou. Era como se a porta nunca tivesse ali. Depois da porta sumir, o grupo conversa se eles deviam seguir em frente ou não. O Subaru diz que, como a porta sumiu, esse pode ser o caminho correto até a torre. Depois de mais um pouco de conversa, o grupo decide seguir em frente. Nada garantia que não teria uma porta igual àquela no outro caminho da bifurcação. Porém, antes de irem, a Patrasche para o Subaru quando ele ia começar a andar. Ela se recusava a dar um passo sequer naquela direção. A Patrasche era um dragão de terra com ótimos instintos. Era possível que ela tivesse sentindo ou detectado algo que os outros não perceberam. Mas como o Subaru disse, não há lugar seguro naquela situação. Aquele era um momento onde eles teriam que confiar na própria sorte. Então eles seguem em frente, mesmo com a Patrasche relutante em seguir. Depois de andar mais um pouco, eles dão de cara com outra porta. E do mesmo jeito que a primeira, ela desapareceu quando o Subaru tocou. O Subaru se pergunta o porquê daquelas portas estarem ali e se vão desaparecer num toque. Ele especula que talvez a porta sirva para bloquear o caminho dos Majus. Aquela porta era irritante. Tudo o que ela fazia era atrapalhar. Mas o que mais estava irritando o Subaru era outra coisa. A partir de algum momento, a Han tinha parado de falar. O corpo dela tinha uma constituição defeituosa, que era causada pela falta do chifre. E além disso, o miasma que estava circulando pelo lugar estava afetando eles também. O corpo dele estava ficando pesado, o humor dele estava piorando, e tudo isso era causado pelo miasma. Todo o corpo dele estava dando sinais de que eles deveriam sair dali o mais rápido possível. O Subaru começa a tentar se motivar. Ele tinha sido aquele que escolheu o caminho a se seguir. Ele não tinha o direito de ser o primeiro a começar a reclamar. Então ele começou a tentar se acalmar e se motivar para continuar seguindo em frente, falando qualquer coisa que servisse para acalmar a mente. "Baruço, cala a boca." O Subaru falou que só estava dizendo aquelas coisas porque ficar quieto era tedioso, mas a Han diz que eles não estão fazendo aquilo por diversão. O Subaru entendia o lado da Han. Ela estava irritada. Além do estresse natural dela por ser um Oni sem chifre, ela ainda estava tendo que suportar o miasma daquele lugar. Mas a atitude da Han ainda estava irritando ele. O Subaru tentou retrucar, mas a Anastácia disse para ele deixar isso pra lá. Afinal, é difícil ficar conversando enquanto você tá cheio de problemas. A Han estava exausta, então tentar conversar só iria piorar as coisas. Era irritante, mas o que a Anastácia estava dizendo era verdade. O Subaru estava tão irritado que ele esqueceu de levar em consideração os sentimentos delas. Ele voltou a andar, mas agora os seus passos estavam ainda mais pesados do que antes.
Depois de passar pela terceira porta, o grupo dá de cara com uma porta que não sumia. O Subaru tocou e chutou a porta e ela continuava lá, se interpondo no caminho do grupo. O Subaru deu um chute, mas o som do impacto não saiu. Era como se a porta não fosse feita só de metal. A caminhada foi totalmente em vão. Eles andaram tanto para serem parados na quarta porta. A frustração do Subaru passou do limite e explodiu. Ele jogou a lanterna no chão e começou a bater na porta. Ele socava e chutava, e tudo o que acontecia era que o impacto reverberava nos seus ossos. A Anastácia tentou acalmar ele, botando a mão no seu ombro, mas ele afastou ela, ainda reclamando sobre a porta. O Subaru ouve a Han estalar a língua, e isso só acrescentou à irritação do Subaru. Ele chuta a lanterna para o lado e começa a gritar com a Han. Ele pergunta qual é o problema dela, e ela responde que não é nada. O Subaru insiste na discussão e manda ela parar de tratar ele que nem um idiota. Ele diz que ela tá só sentada lá, que não tá fazendo nada, e pergunta o que ela tá tentando fazer. A Han diz que não tá tentando fazer nada. Eles só chegaram num caminho sem saída. Eles simplesmente escolheram o caminho errado. Não tem o que fazer. Essa atitude mais serena da Han estava irritando o Subaru. Ele estava dando o seu melhor naquela situação, e mesmo assim, a Han estava agindo como se aquilo não fosse nada. A Anastácia tenta acalmar os dois, mas o Subaru empurrou ela para o lado com força, impedindo ela de apaziguar a situação. O Subaru diz pra Han falar o que ela tá pensando de verdade, que ele iria escutar a merda que ela tem para falar. A Han diz que o Subaru tá bem ansioso para continuar seguindo em frente, e o Subaru diz que isso é óbvio. Eles estão ali para encontrar o sábio, mas a Han retruca o Subaru, dizendo que ele estava errado. Eles não foram ali para ver o sábio, eles foram lá para acordar a Ren. O Subaru pensou, não é a mesma coisa? E a Han, adivinhando os pensamentos dele, diz que não é a mesma coisa. A prioridade daquela viagem é acordar a Ren. Encontrar o sábio é algo secundário. E ela diz que o Subaru está errado nas prioridades. O Subaru começou a retrucar ela, mas com uma profunda tristeza nos olhos, a Han perguntou, por que você me agarrou e não a Ren? Ela provocou ele usando o que aconteceu antes deles chegarem naquele subsolo, antes que eles fossem teletransportados para lá. No reflexo, o Subaru agarrou a Han e depois disso, eles acabaram naquele lugar. Isso foi o que aconteceu para eles chegarem ali e a Han usou isso para o provocar. Ela diz que ele sempre foi assim. Ele sempre prioriza o que está ao redor dele, sempre se ocupando com pensamentos envolvendo a Emília e a Beatrice. Ele nunca se importou com a Ren. O Subaru manda ela calar a boca, mas a Han continua, perguntando se a Ren confiar e amar ele eram mesmo verdade, ou se aquilo era só mais uma das mentiras que ele contava para fazer as mulheres confiarem nele. A Han complementa dizendo que sente pena da Emília e da Beatrice por serem enganadas por ele. Nesse momento, o Subaru explode de raiva. Providência invisível. Ele usa aquelas mãos que não podiam ser vistas por ninguém além dele mesmo para levar a Han ao chão. Ele usa os joelhos para prender os ombros dela e começa a estrangular a Han. Ele podia sentir os ossos dela quebrando entre as suas mãos, e enquanto estrangulava ela, o Subaru começou a provocar, falando que se ela quisesse falar alguma coisa era só tentar, e acrescentou que odiava o fato dela ter a mesma cara que a Ren. Como resposta, a Han usa a fula e a areia abaixo deles explode, o que resulta nos dois voando e encerrando o estrangulamento. A Han também se machucou com a explosão. Enquanto seu sangue caía nas areias, ela agarra a varinha dela e se prepara para lutar. E do outro lado, o Subaru agarra o seu chicote, também se preparando para enfrentar ela. Ele sabia que não podia competir em força, mas ao usar o chicote, que era veloz o suficiente a ponto de quebrar a barreira do som, ele ainda poderia fazer alguma coisa, mesmo contra alguém com super força igual a Han. Vou arrancar esse seu rosto, para que não haja mais ninguém que se pareça com a Ren neste mundo. Os dois estavam preparados para atacar, mas antes que o primeiro golpe fosse dado, a Han sente um choque e ao olhar para baixo, vê a ponta de uma faca atravessar o seu peito, na direção do seu coração. A Anastácia tinha aproveitado que ela estava distraída e a esfaqueou por trás. Ela diz que a Han não teria nenhuma utilidade, então decidiu apoiar o Subaru nessa discussão. Ao ter a lâmina retirada do seu peito, a Han cai no chão e o seu sangue começa a se espalhar pelas areias do subsolo. O Subaru a princípio ficou em choque, mas depois ele se acalmou já que a Irídina, que estava no corpo da Anastácia, estava guiando eles até a torre. Então ela seria útil, diferente da Han, que só deu dor de cabeça do começo ao fim. A Anastácia propõe um aperto de mão para firmar a parceria deles, mas o Subaru começou a suspeitar da atitude dela. Ela tentou um aperto de mão enquanto segurava a faca com a outra, e o Subaru suspeitou que ela tentaria matar ele também, porque ela estava esboçando o mesmo sorriso que ela tinha quando perfurou a Han. Eu irei matá-la antes que ela me mate. Foi o que ele pensou. E logo depois, ele usou a providência invisível para tentar quebrar o pescoço da Irídina. O sorriso da Irídina aumentou quando o Subaru apertou a mão dela, e um sorriso sombrio apareceu na face do Subaru quando ele preparou as mãos invisíveis. Mas antes que o Subaru usasse a autoridade dele,
Uma lâmina de vento é lançada na direção deles e corta o corpo da Anastácia no meio. O Subaru se assustou ao ver o corpo dela dividido em dois, mas também se assustou com a Erídina segurando a mão dele com tanta força. Ela disse que ainda não morreu, mas o Subaru insistiu que não tinha como salvar ela e a balançou para os lados para fazer ela soltar a mão dele. E depois de muito tentar, ele finalmente tinha conseguido desprender a mão dela. Não me deixe. Essas foram suas últimas palavras. Ele não tinha tempo para ficar em choque. Aquela que tinha matado a Erídina voltou a andar. Ela era um Oni, então obviamente não morreria fácil. O Subaru não conseguia achar o chicote dele, então teve que recorrer à sua autoridade de novo. Mas dessa vez, ele não conseguiu, pois o drawback de usar ela o afetou. Tomado pela dor, o Subaru começou a rolar no chão e acabou rolando por cima das vísceras da Anastácia. E antes que a Han terminasse de encantar a magia dela, um barulho de mordida, de algo sendo mastigado, preencheu o subsolo. O Subaru percebeu que a Han não tinha atacado. Seja lá o que aconteceu, foi bom para ele. O Subaru chama a Patrasche e diz que precisa montar nela para sair dali, mas a sua companheira não deu ouvidos. Irritado por ser ignorado, ele grita com ela e consegue a sua atenção, mas ele percebe na boca da Patrasche um líquido vermelho que não estava lá. Aquele líquido tinha um cheiro forte e que, misturado com o cheiro de excremento humano, tornava aquela cena bizarra. E logo depois disso, ele percebeu algo que o fez tremer. Fios de cabelo rosa estavam presos entre as presas da Patrasche. Do outro lado do dragão de terra, o Subaru viu o corpo da Han caído. Era por isso que ela não tinha atacado. Não tinha mais nada do seu corpo, do pescoço para cima. A Patrasche tinha devorado tudo. Ela se vira para o Subaru e avança, a mandíbula dela se abrindo. Foi a última coisa que o Subaru viu. Depois disso, foi a vez do Subaru de ser mastigado até a morte. Mesmo depois de ter o seu crânio destroçado, mesmo depois de ter o seu cérebro triturado, mesmo depois da sua própria morte, ele ainda era capaz de ouvir o som dos seus ossos sendo mastigados. Foi uma morte horrível. O miasma naturalmente enlouquecia as pessoas. Todo esse horror foi fruto disso. Uma briga que começou com uma discussão terminou em tragédia. Aqueles que o Subaru amou e jurou proteger foram mortos bem diante dos seus olhos. E sem nada no final, tudo o que restou foi o horror da morte. Uma morte solitária, sofrida, acompanhada de violência e terror extremo. Um fim que representa muito bem o que é o retorno através da morte. Um poder que te dá a possibilidade de salvar vidas, tornar o mundo um lugar melhor. Mas que para você usá-lo, você precisará andar no inferno primeiro. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.